Olá, telespectadores. Estamos aqui para apresentar mais uma edição do Segurança Jurídica Brasil. Canal 9, canal 527 da NET Claro TV. Hoje nós temos a alegria de receber o professor, advogado Antônio Marcos Nome, um jurista conhecido no Brasil, nas terras mineiras. E vamos falar um pouquinho sobre direito das famílias, falar sobre união estável, sobre casamento, as formas de dissolução e também sobre conciliação, mediação no âmbito do direito de família. Doutor Antônio, um prazer recebê-lo. Queria inicialmente apresentar o Antônio. Eu já disse, ele é advogado, professor há muitos anos da Universidade FUMEA. Queria que você falasse um pouquinho primeiro, Antônio, da sua carreira. Quem é o Antônio Marcos, né? Não precisa falar que é atleticano não, que isso a gente já sabe. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui, Luiz Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Enfim, sou advogado há 27 anos, me formei pela PUC Minas, passei um tempo estudando em Portugal, na Universidade de Lisboa, fiz meu mestrado também na PUC e meu doutoramento na UFMG, na Faculdade de Direito da UFMG. Sou advogado na área de Direito de Família e Sucessões e, portanto, atleticano, que é uma das questões... A grande virtude. Uma grande virtude para alguns, mas um carinho enorme por todos os times de Minas, enfim. Tanto o América e o Cruzeiro são também queridos clubes e que a gente torce para funcionar. E bem, e, enfim, sou essa pessoa, amigos dos meus amigos e, portanto, um apaixonado pelo direito. Ô, Antônio Marcos, você como professor reconhecido aí em Minas Gerais, o que você diria aí para esse jovem que está pretendendo advogar, especialmente em área de família? O que você acha que um advogado, quais as virtudes que o advogado deve ter na área de família para advogar? Sendo que nós estamos falando aqui também para estudantes de direito. Eu acho que inicialmente, Luiz Cláudio, o homem tem que ter 3 virtudes, eu costumo dizer isso, os 3 Hs. Eu acho que qualquer profissional precisa ser humano, porque ele lida com as pessoas. Ele precisa ser humilde, principalmente no direito. A gente tem que ter uma capacidade de entender que você nunca sabe mais do que ninguém e você precisa ser honesto. Acho que é um mantra dos 3 Hs, ser humano, humilde e honesto. Agora, quem está começando a sua carreira, antes de mais nada, precisa de garra, precisa de vontade, precisa saber o que quer, saber onde chegar. E isso é fundamental. Se você tem dúvida onde chegar, você precisa abrir sua cabeça e buscar, portanto, um horizonte e saber qual que é o caminho que você tem de a percorrer, né? Ou qual que é o seu destino final. E, como já dizia Juscelino Kubitschek, a gente não tem compromisso com o erro. Enfim, se você achou que você tomou o caminho errado, é hora de mudar a caminhada e buscar outro destino, que é muito comum na vida de todos nós. Muito bem. Agora nós vamos falar para o público em geral, né? Que aí vai atrair os telespectadores, homens, mulheres, vai atrair a dona de casa, a mulher empresária, a do ramo do direito, também o empresário. O que você diria, né, para eles sobre as relações humanas no âmbito do direito das famílias? A gente sabe que com a pandemia, lamentavelmente, aumentaram os casos de divórcio, de dissolução das uniões estáveis e também, infelizmente, os casos de violência no âmbito doméstico, seja em face da mulher, muitas vezes, seja também em face das crianças e adolescentes. Qual o conselho que você daria geral, né, para a manutenção dessa união estável em momentos tão complexos da vida do cidadão? Quais são as virtudes de um casal aí tentar manter firme a chama da paixão, né, e manter o casamento? Porque o advogado, ele deve, antes de partir para o divórcio, para a dissolução da união estável, tentar, entre as partes, a reconciliação e também a conciliação. Mas qual o conselho que você daria a um casal que chegou no seu escritório e ainda não sabe direito se é o caminho divorciar ou não? Acho que o advogado ele tem que chamar a atenção do seu cliente para os desejos, enfim, para tirar o cliente da zona crítica. E o que eu chamo de zona crítica? É aquele momento da emoção forte. Não é? Ninguém deve tomar nenhuma decisão com a cabeça quente. Então, antes de mais nada, o divórcio é um passo
muito importante na vida das pessoas. É uma decisão muito definitiva. É uma decisão, portanto, que qualquer diálogo nesse sentido vai causar marcas para o casal e para um casal que tenha filhos, repercussões ainda maiores. Então, é muito importante que as pessoas tenham certezas. E o advogado dificilmente dá essas certezas aos seus clientes. É necessário que eles busquem primeiro um autoconhecimento, um conhecimento pessoal, um conhecimento dos seus desejos. E o melhor profissional para isso é um psicólogo, né? É a área da psicologia que vai fazer esse debate consigo mesmo. É um encontro consigo mesmo, um encontro com as suas relações. E isso é fundamental para que ele chegue muito preparado para aquela decisão quando estiver frente a um advogado. Eu acho que aí sim, as certezas já existem e, portanto, o advogado será muito útil em orientar os caminhos a ser tomados. Muito bem, quebrando dogmas, né? Eu lembro que uma vez eu fui na missa e achei muito interessante o que o padre falou, né? Quebrando esses conceitos muito rígidos, de que até que a morte o separe é a morte do amor, né? Porque ninguém, evidentemente, merece viver sem carinho, sem, né, a união com amor. Mas dando continuidade à nossa fala, vamos falar agora de uma distinçãozinha básica entre o casamento e a união estável. Lembrando que nós estamos falando, às vezes, para pessoas leigas da área jurídica, né? Então vamos falar um pouquinho desse conceito e como se faz a ruptura dessa união, seja com o casamento e seja com a união estável. Por exemplo, tem pessoas que não sabem o que é e onde se configura uma união estável. Então, explica um pouquinho para a gente isso aí. Bem, as relações humanas são encantadoras. O homem é um ser essencialmente social. Ele precisa do outro, ele precisa conviver com o outro. E ele precisa aprender a classificar as suas relações. Enfim, eu tenho conhecidos, eu tenho amigos, eu tenho familiares. Então, numa distinção muito clara do que é um conhecido, do que é um amigo, do que é um familiar, a gente pode começar a notar que o grau de intimidade dessas relações é que vão definir, portanto, as diferenciações que podem acontecer. O que é um casamento? Qual que é a diferença de um casamento para uma união estável? Olha, hoje em dia o direito diz que os efeitos são os mesmos, mas o que eu vivo? A partir do momento que o casamento é mais conhecido, é um instituto que todos conhecem, aquele ato através do qual duas pessoas vão a um cartório de registro civil e lá manifestam a sua vontade de se casar. Assinam perante um tabelião ali que tem fé pública, um termo, e, portanto, perante o Estado, eles são casados. Ganham uma certidão, que é o documento formal de tudo isso. E com os efeitos jurídicos todos decorrentes de tudo isso. O que são os efeitos jurídicos? O que é importante eu ir a um cartório e por que passar até por uma conversa anterior antes de ir ao cartório? Para escolher o regime de bens que vai reger essa relação. Significa que, até que a morte nos separe, ou até enquanto venha a durar esse casamento, eu preciso saber, neste contrato, os meus bens, qual será a lei, qual será a norma jurídica que vai reger. E nós temos aí vários tipos, mas os mais comuns são o da comunhão parcial de bens, que é aquele através do qual todo patrimônio que você compra por esforço comum a partir da data do casamento pertence aos dois, pertence ao casal. Ou o regime da comunhão universal de bens, que é antes de 1977, esse era o regime legal no Brasil, enfim, que todo o seu hoje, patrimônio... Hoje, se você não fizer um pacto antinupcial, prevalece o da comunhão parcial de bens. Exatamente. Né? Então, a comunhão parcial de bens não precisa desse pacto, que em verdade é uma escritura pública que você faz antes do casamento, né? Mas o segundo regime seria o da comunhão universal, que precisa desse pacto, através do qual todos os bens vão entrar nesse pote. Na comunicabilidade. Ou seja, se houver um divórcio, ou se houver aí a morte, metade dos bens fica para um, a outra metade vai ficar ou para o outro cônjuge ou para os filhos, no caso de morte. E o da separação de bens, que tem dois tipos de separação de bens. A partir dos 70 anos, a lei te obriga a casar num regime que a gente chama de separação obrigatória de bens. Você não pode escolher. Ou seja, a lei determina que o que é seu, o que está no seu CPF é seu, e o que está no CPF da outra pessoa será também dela. E o regime da separação convencional de bens. Convencional no sentido de convencionar, no sentido de combinar. Ou seja, nós combinamos que o que eu comprar no meu CPF é meu, o que eu comprar no seu CPF, ou o que você comprar no seu CPF, será seu. Bem, o casamento é isso. E a união estável? A união estável, a lei diz, eu primeiro gosto de dar a definição legal. É a união pública,
contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esse é o ponto central. Porque toda relação é pública, namoro é público. Toda relação é contínua, o namoro é contínuo. Toda relação ela é duradoura, ou seja, tem um lapso temporal que as pessoas percebem, mas o que ninguém percebe é se as pessoas que estão namorando, elas querem só namorar ou elas querem, portanto, constituir uma família. E essa é a distinção que só as duas pessoas, basicamente só elas, sabem do seu desejo. E esse desejo, quando não é manifestado, pode ser que no futuro cause algum problema, ou seja, é o olhar dos outros que vai dizer o que vocês seriam. Então é muito importante que as pessoas façam o que a gente chama de um contrato de convivência ou uma escritura pública de convivência, se ele for particular ou se for público. Ou seja, você pode procurar um advogado, ele vai fazer um contrato entre as duas partes, vai ter uma relação, portanto, que vai obrigar as duas partes e, querendo que esse contrato particular obrigue terceiros, leve a registro num cartório de títulos e documentos. Muito bem. Mas deixa eu só complementar aqui. Ou você vai a um cartório e faz uma escritura pública de união estável e diz também que vocês vivem numa união estável. Os dois, o que é importante? Escolher o regime de bens e dizer que a partir da data tal é que vocês passaram a viver naquele objetivo de constituir família. E o interessante é que com a pandemia, muitas pessoas que não viviam juntos passaram a viver juntas, né? E alguns até falaram em celebrar contratos para estabelecer isso. E era um contrato de namoro, gente chegando a fazer contratos de namoro, né? Para mostrar que não havia naquele momento uma vontade específica de constituição de família, que era um momento passageiro, efêmero, né? E outros sim estabelecendo relações específicas de união estável. O contrato de namoro, você acredita que tem validade ou o que vale mesmo é a questão referente ao enquadramento no aspecto legal, né? União duradoura, contínua, pública, com objetivo de constituição de família. Eu acredito nos contratos, eu acredito no direito privado. Eu acho que se duas pessoas assinam um papel dizendo que aquilo é um namoro, a presunção é de que a manifestação da vontade dessas pessoas seja legítima, ou seja, nós não queríamos ser uma família, nós só queremos ser namorados. Mas qual o valor jurídico disso? Tendo uma dúvida, eu faria o contrato de namoro. Hoje a justiça, obviamente, é questionável, portanto, esse contrato de namoro. E por que é questionável esse contrato de namoro? Porque o fato de você ter um contrato de namoro não necessariamente vai imputar àquela relação que você viveu um namoro. A presume-se que aquilo é um namoro. Mas se demandado judicialmente e se verificadas que, para além daquele namoro, existiam elementos outros que definiam, portanto, uma família, esse contrato vai ser, portanto, deixado de lado pelo Poder Judiciário e vai ser reconhecido uma união estável. Agora, na ausência do contrato de namoro, a união estável, portanto, ela se escancara de uma maneira muito maior. É muito melhor você ter um contrato de namoro, sabendo que aquele contrato de namoro pode eventualmente ser questionado na justiça, mas eu faria uma opção por tê-lo. Certo. E finalizando esse nosso primeiro bloco, eu queria lembrar que, assim como disse o professor Antônio Marcos, no caso do casamento de pessoas com acima de 70 anos, o pacto é obrigatório relativo à separação de bens. O STJ decidiu sumular a matéria também em relação à união estável, ou seja, se a união estável se inicia também com um dos conviventes com mais de 70 anos, obrigatoriamente será pelo regime da separação de bens. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre divórcio, mas nós vamos entrar nas questões mais práticas, nas questões referentes, né, às peculiaridades da separação, né, da dissolução da união estável e do divórcio. Lembrando que com a emenda constitucional 66, né, o divórcio passou a ser um direito potestativo. O que quer dizer isso? Não se discute mais culpa, né? A partir desse momento basta que um dos cônjuges queira divorciar e existem até projetos tramitando no Congresso Nacional que estabelece a possibilidade de ir no cartório com o advogado e já fazer o divórcio e discutir só as questões relativas à partilha de bens, alimentos, etc. e tal. Então nós vamos falar disso no próximo bloco.
Estamos de volta com o programa Segurança Jurídica Brasil. Hoje nós recebemos aqui o professor Antônio Marcos Nome, especialista, mestre em Direito das Famílias. E, telespectador, precisamos da sua participação para apresentar temas, sugestões, não só para esse programa, como para os próximos programas. Professor Antônio Marcos, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, queria saber que você explicasse aos nossos telespectadores como é que funciona um divórcio, né? A gente sabe que o divórcio pode ser judicial, ele pode ser extrajudicial em cartório, em algumas circunstâncias, né? Explica pra gente um pouco sobre isso aí, né? Deve-se procurar um advogado, como é que faz aquela pessoa que está convicta de que precisa divorciar, como é que ela tem que fazer e quais são os passos de um divórcio? Bem, primeiro o divórcio coloca fim ao casamento, né? Quando você quer colocar fim ao seu casamento, o remédio jurídico é o divórcio. E esse divórcio só pode ser conseguido com a presença de um advogado, ou seja, é como se você, para comprar um antibiótico, você precisa de uma receita médica, para se divorciar você precisa de um advogado, né? Ou da Defensoria Pública, se você não tiver recursos para contratar um advogado. Esse divórcio pode ser consensual, ou seja, ambos querem, desejam e sabem dos pactos, portanto, das vontades para... O que é melhor, né, professor Antônio? Porque quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer, os dois não podem ficar casados, né? E lembrando que as partes podem escolher, é um direito patrimonial, portanto, se não houver filhos, é muito mais fácil de se resolver. Então, pode ser consensual, não é? Quando as partes desejam e sabem o que desejam, mas também pode ser litigioso. E o que é litigioso? A palavra é muito feia, mas não tem nada de feio. É quando as partes não concordam com algum termo deste divórcio. Então é isso, nós temos esses modelos. Pode ser feito perante o Poder Judiciário, pode ser feito extrajudicialmente perante um cartório de notas. É o que a gente chama de um divórcio extrajudicial. Então essas são as formas de se divorciar. O cartório extrajudicial é quando não tem filhos menores, né? Precisa do requisito de não ter filhos menores, além da consensualidade entre as partes. Muito bem. E eu tenho uma percepção, Antônio, pela experiência profissional ao longo de 35 anos de advocacia, e sei que a sua atuação também é no ambiente da conciliação e da mediação, que é muito mais interessante para o casal, né, buscar a conciliação, né? O que você recomendaria num processo? O que as partes têm que observar para tentar fazer com que seja amigável? É lógico que às vezes não vai ter a possibilidade, por percepções diversas, de ser amigável. Mas hoje, como não se discute mais culpa, né, antigamente muita gente queria levar para a justiça a discussão da culpa, até porque a lei fazia essa imposição erroneamente. Alguém tinha que falar mal do outro para poder se separar, como se não tivesse... Às vezes ficou casado 25 anos, 30 anos, e para romper a relação tinha que falar mal do outro. Quer dizer, se viveu bem 25, 30 anos, você só tem que elogiar aquele cônjuge com que você esteve junto. Mas as pessoas, então, eram obrigadas a levar para o lado ruim da relação e não reconhecer os méritos do antigo companheiro, né? E hoje não tem mais isso, felizmente. Então, quando chega um cliente no escritório, o que você falaria para ele se ele quiser levar assim para esse lado ruim, né, da relação? Primeiro, você tem que tirar o melhor dele, ou seja, o que você trazer exatamente as coisas boas, tirar as mágoas e dizer que na justiça não se resolvem, portanto, as pendências afetivas. Então, esse é o ponto preponderante. Na justiça se resolvem as questões práticas. E quais são as questões práticas que precisam ser resolvidas? Portanto, você bem disse, quando um não quer, isso significa que o divórcio vai ser obtido, independente da vontade ou da não vontade da outra pessoa. Será decretado. Segundo, se houver filhos menores, é indispensável que se estabeleça, portanto, qual será o regime de guarda, quem vai guardar, o verbo é guardar mesmo, quem vai guardar os interesses dos menores. E a regra hoje é de uma guarda compartilhada, ou seja, só se a outra parte não tiver a menor condição de cuidar, de guardar esses filhos, necessariamente o judiciário não será dado. Agora, ou seja, a guarda então é compartilhada. Outra questão importante a ser verificada é a questão da manutenção dos filhos menores
e de um dos cônjuges, ou seja, é o que a gente chama de pensão alimentícia. É necessário, portanto, estabelecer ali como é que vão ficar as questões práticas do dia a dia, das despesas, do custeio dos filhos menores e do cônjuge, portanto, que é dependente economicamente do outro. E, finalmente, a questão que envolve a partilha dos bens, ou seja, tudo que foi adquirido, por isso o regime será analisado, e tudo que foi adquirido na constância do casamento, ou seja lá o regime escolhido, será, portanto, dividido aquele patrimônio entre as partes. Mas, respondendo aí sim a sua pergunta, sabedores, portanto, que é esse o roteiro a ser perseguido, você tem que ajudar ao seu cliente a escrever, portanto, o que vai ser esse distrato sentimental que foi feito, sentimental e patrimonial que foi feito. Eu costumo dizer que é muito importante você ter um advogado, você estar ao lado de uma pessoa que consiga te mostrar que aquela é a sua oportunidade de escrever a 4 mãos ou a 8 mãos exatamente aquele ato final. Porque se você não conseguir, sabedor que é, de todas as condições, portanto, do seu casamento, de todas as virtudes e claro, dos defeitos que levaram ao divórcio, pode ficar tranquilo. O Poder Judiciário vai atuar. Ele não vai ter capacidade, por mais preparados que sejam os magistrados, ele não terá capacidade de verificar com acuidade todas as questões sutis do seu casamento. E ele vai, portanto, decidir, talvez desagradando a ambas as partes. Essa é a razão pela qual nós temos que sentar e fazer os ajustes necessários de composição em alimentos, de composição patrimonial para ajudar as pessoas a sair, para que elas saiam menos machucadas. Porque até hoje eu nunca vi nenhum divórcio sem dor. Todos causam esse efeito colateral que é o do sofrimento e da dor. Aliás, se você sai de um casamento sem dor e sem sofrimento, necessariamente alguma coisa está errada com você. Muito bem. Você disse, com muita propriedade, sobre os aspectos dos alimentos, que podem ser, evidentemente, entre os cônjuges, de um dos cônjuges para os filhos, do aspecto também da guarda e do aspecto patrimonial. Vamos dividir essas 3 questões aqui e depois também falar sobre o uso do nome, né, que é muito importante, né? Porque hoje tanto o homem quanto a mulher pode alterar nome. Eu acho uma bobagem isso, colocar nome, mas é uma questão individual, né? Mas se colocar o nome do outro cônjuge, se pode retirar ou não. Vamos falar dessas 4 questões, né? No ambiente jurídico. Dos alimentos, eu já gravei um programa aqui com o desembargador, né, do Tribunal de Justiça, e foi muito interessante a gravação, Dr. Newton Carvalho. Então nós vamos pular aqui nesse bloco. Vamos falar então sobre a guarda. Explica um pouquinho para o telespectador a questão da guarda compartilhada, para lembrá-los de que a guarda não tem muito a ver também com a guarda física, né? Às vezes, se é uma criança de 1 ano, ela não vai ficar pulando de uma casa para outra, né? O que é até inconveniente do ponto de vista do dia a dia. Então explica um pouquinho como é que funciona essa questão da guarda, né? Não só do ponto de vista consensual, que é aí que as partes escolhem, mas do ponto de vista judicial. Se houver um litígio, como é que o juiz normalmente fixa essa guarda com a regulamentação do horário de visita? Tá. Bem, em primeiro lugar, o centro dessa conversa são os menores, o interesse dos menores. Então, o que se há de perseguir nessa hora é qual a melhor forma de cuidar deles. Compartilhada não é alternada, não. Compartilhada é deixar com que os menores vivam como se houvesse casamento ainda, como se houvesse uma relação entre 2 pessoas. Ou seja, é muito importante dizer que os efeitos dessa separação, desse divórcio, não devem recair no dia a dia dessas crianças. Isso implica dizer que as responsabilidades são divididas, ou seja, as atribuições das pessoas elas têm que ser compartilhadas. Então, olha, um pega na escola, outro leva na escola, como era feito quando eram casados, né? Então, agora, a única coisa que se pede e que o judiciário está atento é que em algum lugar elas vão residir. Então, há de se estabelecer, portanto, ou vão ter uma residência com o pai, ou com a mãe, ou aquele que, portanto, aquela pessoa que cuida, né? É uma residência direta, mas isso não tem implicação nenhuma entre ela estar residindo com A ou com B. Isso é uma bobagem, porque, a bem da verdade,
ambos continuam a ter os mesmos deveres e direitos na educação na educação lato sensu, no sentido maior desses seus filhos menores. Então é para recair o menor impacto sobre eles. É a chamada guarda compartilhada, é o que a lei espera, que os pais continuem exercendo a paternidade e a maternidade responsáveis. Tá? Mas na prática a gente sabe que muitas vezes existindo mágoa de um cônjuge com o outro, né, lamentavelmente tende a dificultar essas relações com os filhos. Né? Existe até uma legislação específica sobre isso, que é a chamada alienação parental, em que algum, né, dos cônjuges se utiliza dos filhos para agredir o outro, né? Ou seja, faz uma lavagem cerebral na criança, no adolescente, desconstituindo as qualidades, a moral do outro cônjuge. Eu, como defensor público, já cheguei a presenciar, inclusive, acusações falsas e legítimas de crime sexual, né, apresentado contra o genitor. Já presenciei casos muito tristes também na prática e que se verifica a utilização dos filhos como instrumento de ataque, né, ao outro cônjuge, ao outro companheiro. Né? Nós temos uma legislação eficaz para tentar punir isso, mas a resposta da justiça muitas vezes não consegue agir com a agilidade que a agressão vem. Né? O nosso grande problema hoje é porque realmente as relações familiares são muito dinâmicas e impedem essa reação imediata por parte até do judiciário, como o caso da violência doméstica, em que o juiz se esforça, a pedido da parte, para colocar as limitações de distância, né, entre o ofensor e a vítima, mas que, lamentavelmente, acaba havendo essa agressão. Para finalizar nosso programa, Antônio, passa tão rápido, né, quando é bom esse bate-papo nosso aqui, queria que você falasse, então, aí sobre a questão referente à dissolução do patrimônio, né? Qual técnica que você usa para conciliar as partes na questão patrimonial? Quando eles têm alguma dúvida, porque você diz, depende do regime de bens, mas quando existem algumas dúvidas, desculpe, especialmente quando há renda desses bens, né, que seriam frutos do patrimônio comum ou do patrimônio individual, como é que você orienta a fazer um acordo e como é que a justiça julga esses casos referente à partilha de bens? A partilha de bens, eu costumo usar uma técnica que os irmãos usam quando vão dividir o pedaço de bolo, o último pedaço de bolo. Ou seja, um parte e o outro escolhe primeiro. Ou seja... É uma técnica boa. É aquela história, ok, você vai montar um bloco de bens ou 2 blocos de bens naquele equilíbrio que você achar mais justo. Ou seja, você vai tentar equilibrar ao máximo aqueles 2 blocos. Quem montou esses blocos vai permitir que a outra parte escolha primeiro qual é o bloco que ela queira ficar. Sempre funcionou. As pessoas, portanto, que fazem isso, sempre... ninguém fica 100% satisfeito. Mas essa é a técnica, portanto, que mais funcionou ao longo de décadas, portanto, que eu instrumentalizei isso. Eu só queria complementar um pouquinho, falando do nome aqui de família, se você me permitir. Claro. Né? E eu já queria que você já aproveitasse para ir finalizando com os telespectadores. O nome é alguma coisa que lhe pertence. Então, se você algum dia optou por ter o nome do cônjuge com o qual você casou, o nome de família, você poderá manter esse nome, independente da vontade do outro em permitir ou não. E eu queria também agora agradecer a minha presença aqui, dizer que é muito bom a gente discutir temas do direito de família com quem entende muito bem disso. Você é um grande advogado, renomado advogado no Brasil, que um dos melhores profissionais dessa área. É muito bom a gente poder entrar na residência das pessoas e aquelas pessoas que estejam passando algum momento, olha, existe gente para te ajudar, sempre. E procure um advogado, faça uma consulta, para que você possa, enfim, elaborar todas as consequências dessa tomada de decisão. É essa talvez a mensagem final que eu queira agradecer a minha presença aqui e dizer às pessoas que é um ponto muito importante na sua vida e que uma palavra mal colocada, portanto, pode desaguar aí, infelizmente, no divórcio litigioso, o que é ruim para todas as pessoas. Obrigado por estar aqui, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Eu agradeço ao professor Antônio Marcos Nome, um grande jurista
especialista em direito de família. Agradeço a audiência dos telespectadores e até uma próxima. Abraço a todos.